Olá, eu sou o Paulo Riga do Tecnoblog e este aqui é o Moto G5 Plus. Nem parece, mas o Moto G já chegou à quinta geração. Entre a primeira geração e a atual, muita coisa mudou, né? A primeira geração, lá em 2013, revolucionou o segmento de smartphones intermediários, né? Pela primeira vez, era possível ter uma experiência de uso boa no smartphone Android sem pagar muito caro por isso. Da terceira geração para cá, o Moto G subiu de nível para brigar com celulares mais caros. E o Moto G5 Plus, por R$ 1.499, quer conquistar os usuários pela câmera e pelo design. Será que é uma boa opção? Vamos dar uma olhada nele. No design, a Lenovo seguiu a tendência e melhorou o acabamento, colocando traseira de metal e bordas chanfradas. Em relação ao Moto G4 Plus, é um belo avanço, né? Ele era meio grande, desengonçado, todo feito de plástico. A Lenovo também deu um jeito naquele sensor de impressões digitais que tinha uma moldura cromada, ficava parecendo que era um botão, mas não era, enfim. O sensor biométrico do Moto G5 Plus é um dos pontos mais bacanas do aparelho. Além de servir para desbloquear a tela, ele tem suporte a gestos. Então ele age como um botão home, é só tocar ali. Você pode deslizar o dedo para a esquerda e ele funciona como um botão voltar. E você pode deslizar o dedo para a direita e ele funciona como um botão de multitarefa. E o mais legal é que quando você ativa essa função, a barra de botões virtuais do Android desaparece, deixando mais espaço livre na tela. Uma boa sacada aí. A pegada tá melhor que na geração anterior, mas não é tão boa quanto nos primeiros Moto G. As bordas em volta da tela são maiores do que elas poderiam ser, então o Moto G5 Plus acaba ficando mais largo do que ele deveria ser. Então isso acaba dificultando um pouco o uso com uma mão só. Mesmo sendo um aparelho de 5,2 polegadas, ele não é tão compacto quanto ele poderia ser. Outro ponto é que a Lenovo insistiu no conector micro USB. A Lenovo diz que o comprador típico de Moto G tem um ecossistema de cabos e acessórios baseados em micro USB, então ela preferiu não mexer nisso. Mas a verdade é que as outras fabricantes já estão apostando no USB-C, mesmo em intermediários mais básicos, aí considerando Asus e Samsung, por exemplo. Acho que nessa época de transição, que não começou agora, começou há pelo menos 2 anos, me parece mais lógico migrar para o padrão novo e fornecer um adaptador, se precisar, do que ficar atrasando a evolução, né? Sobre a tela, o Moto G5 Plus tem o que eu espero dentro da categoria dele. É uma tela com painel IPS LCD de 5,2 polegadas com resolução de 1920 por 1080 pixels. É uma tela que entrega boa definição, brilho forte e cores equilibradas, pelo menos no modo de cor padrão, né? Eu acho o modo intensidade bem saturado fica pior que a AMOLED descalibrado. Mas eu confesso que eu senti falta de um contraste melhor. O preto não é tão preto quanto ele poderia ser, né? A maneira mais simples de resolver isso, claro, é adotando um painel AMOLED, que está cada vez mais comum nessa faixa de preço. Mas de qualquer forma, a tela não decepciona não. Pouca coisa mudou no software da Lenovo, mas a gente já vê algumas mudanças com relação ao conceito de Android puro, né? O Moto G5 Plus vem com um widget personalizado de previsão do tempo, relógio na tela inicial, tem um aplicativo ali de papéis de parede, tem um degradê de gosto meio duvidoso no Mototela, que é aquele recurso que mostra prévias de notificações mesmo com o aparelho em standby, e o Launcher é meio que uma mistura de Pixel Launcher com Google Now Launcher, né? Os diferenciais continuam lá no aplicativo Moto, você pode ativar os atalhos do sensor biométrico, configurar uns gestos. Então, por exemplo, você pode agitar 2 vezes para ligar a lanterna, fazer um movimento de girar a maçaneta da porta, ou acelerar uma moto, enfim, para abrir o aplicativo de câmera, né? Ou deixar a tela virada para baixo para silenciar notificações. Funciona muito bem. Entre os aplicativos extras do Moto G5 Plus tem a TV digital, que é HD e precisa de um rabicho na entrada do fone de ouvido para servir como antena. O aplicativo funciona bem, ele permite ver a grade de programação, gravar um canal para assistir depois, enfim. Eu achei curioso como dessa vez a Lenovo decidiu colocar esse recurso de TV digital no aparelho mais caro, né? Normalmente TV digital é uma coisa que é mais voltada para smartphones de baixo custo. A minha crítica continua sendo a falta de atenção com relação às atualizações de segurança. A gente já tá em abril, né? E o Moto G5 Plus ainda tá com patch de segurança de janeiro.
Isso é meio ruim para quem construiu uma imagem de liberar atualizações de forma rápida, né? Pelo menos na época da Motorola, era a Google. Mesmo a Asus e a Samsung, que são duas das fabricantes mais criticadas por demorar para liberar novas versões do Android, são mais competentes que a Lenovo para manter os aparelhos seguros. Olha, se eu dissesse em 2013 que um dia o Moto G teria uma câmera realmente boa, talvez você não acreditaria, né? Mas o Moto G5 Plus tem. O sensor é de 12 megapixels, com foco por detecção de fase, e a lente tem abertura f/1.7, que é uma das maiores que a gente tem hoje numa lente de câmera de smartphone. No geral, as fotos são bem detalhadas, elas têm bom alcance dinâmico e não apresentam ruídos, mesmo em condições mais complicadas. Durante o dia, as fotos têm cores equilibradas, sem exagerar na saturação, e um ótimo nível de detalhes. Tem um filtro de sharpening, mas ele não é muito agressivo. As imagens continuam com uma cara bem natural. Sem contar que o pós-processamento da Lenovo tá muito legal, né? O céu fica com um degradê bonito, o verde das plantas fica bacana, enfim. Em ambientes internos ou à noite, dá para notar uma suavização maior para esconder os ruídos, mas a definição não é tão prejudicada e as cores não perdem saturação, como aconteceria em uma câmera mais barata. As fotos da câmera frontal de 5 megapixels também não decepcionam, mas aqui a gente tem resultados mais normais, né, dentro do que se espera de um intermediário premium. Ele tem uma câmera que eu esperaria de um smartphone de 2 ou 3 mil reais, mas é uma câmera de smartphone de 1.499 reais. Isso é um baita ponto positivo, né? Então, antes o Moto G era um smartphone com câmera ruim e hardware bom. Agora o Moto G é um smartphone com câmera boa e um hardware, no mínimo decepcionante, né? A primeira reação de muita gente, quando o Moto G5 foi anunciado, foi questionar esses 2 GB de RAM. E isso realmente é um gargalo. Na maior parte do tempo o desempenho é bom, dá para alternar rapidamente entre os aplicativos, os jogos carregam rapidamente, mas em determinados momentos do dia eu senti os ícones da tela inicial recarregando, um aplicativo demorando ali para abrir, o Chrome apresentando umas travadinhas incômodas. E a culpada é claramente a RAM. Lá nas configurações dá pra ver que o consumo médio de memória fica lá entre 80% e 95% durante todo o dia. Claro, você pode dizer que se o G5 Plus tivesse 3 ou 4 GB de RAM, como tem lá fora, provavelmente o Moto Z Play não teria mais sentido em existir aqui no Brasil, né? A não ser que você fizesse questão dos módulos. Mas eu fico com aquele sentimento de decepção vendo que a vida útil do aparelho tá mais curta só por causa disso, né? É uma pena. Pelo menos a bateria continua muito boa. Nos meus dias de teste, eu sempre cheguei no final do dia com algo entre 35% e 45% de bateria, naqueles testes padrões, né, de 2 horas de streaming de música no 4G e 1h30 de navegação também no 4G, com brilho da tela no automático, das 9 da manhã até as 11 da noite. É uma bateria que deve ser suficiente para aguentar um dia inteiro para a maioria das pessoas. Todos os aparelhos com o Snapdragon 625 que eu testei se mostraram bem econômicos até agora e o Moto G5 Plus seguiu pelo mesmo caminho. Vale a pena? Bom, o Moto G5 Plus é um smartphone que tinha tudo para ser o melhor da categoria dele. Ele tem uma câmera que é sensacional, tem um design que agrada bastante, ok? Tem uns problemas, mas é muito bem acabado, né? A bateria dura bem e o software agrada bastante, sim. Mas ele tem um fator de desequilíbrio aqui, que é o hardware. Acho que a Lenovo pecou bastante em simplesmente não trazer uma versão com mais memória para o Brasil, com 3 ou 4 GB de RAM. Talvez fosse o caso, traz uma versão com 2 GB de RAM mais acessível, cobra um pouco mais por 3 ou 4 GB de RAM. Mas, por exemplo, os concorrentes na mesma faixa de preço, Zenfone 3, Galaxy J7 Prime, Galaxy A5 2017, estão com mais RAM e estão com desempenho melhor. 2 GB de RAM é o novo 1 GB de RAM. Os aplicativos estão ficando mais pesados. Se o Moto G5 Plus já dá sinal de engasgo hoje, é certo que daqui a um ano vai ficar com desempenho notavelmente pior. Então, tudo bem, ele pode ter a melhor câmera da categoria, um design bacana, mas se ele não tem um desempenho legal nessa faixa de preço de R$ 1.500, pra mim, ele não é o smartphone completo. Se você faz questão de boas fotos, gosta de Android mais ou menos puro ali e tá satisfeito com um desempenho ok, beleza, vai fundo. Mas tenha ciência desse ponto fraco. O Moto G5 Plus tem preço sugerido de R$ 1.499, mas tem uma forma mais barata de comprar seu smartphone, que é usando a extensão do Tecnoblog para Chrome. Ela tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando sua compra numa loja online e aplica o maior desconto possível. O link para instalar está aqui na descrição do vídeo.
Todos os detalhes você confere no review completo do Moto G5 Plus no Tecnoblog. Se você gostou do vídeo, dê um joinha para ajudar a divulgar e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos. Sempre tem coisa nova aqui. Até a próxima, tchau, tchau.